Hoje o Manual da Física vai trazer um experimento em que a gente vai trabalhar o processo de fenômeno de interferência, ressonância e batimento. Trata-se de um diapasão. Esse diapasão é um diapasão didático, certo? Em que, quando colocado a vibrar, vai vibrar com uma frequência de 440 Hz, que equivale à nota Lá. Então, se eu bater aqui nesse diapasão, ele oscila e esse efeito sonoro é causado pela oscilação. Tanto é que, se eu impedir de oscilar, ele deixa de emitir o som. Tá? Então, novamente. Bom, esse efeito fica interessante, na realidade, quando eu coloco dois diapasões. Certo? Então, no momento que eu coloco um para vibrar, tá? Eu posso regular a sua frequência mudando a distribuição de massa desse diapasão. Tá? Então, aqui desse jeito, posso alterar a sua frequência. O processo de ressonância se dá pelo fato de haver uma transferência de energia sempre que a frequência de um sistema oscilante é igual à frequência de outro sistema que pode entrar em oscilação. Nesse caso aqui, quando eu retiro as duas presilhas, os dois diapasões têm a mesma frequência. Então, se eu colocar um deles a oscilar, o outro entra em ressonância. Novamente, vou colocar apenas um para oscilar. Outro processo que a gente pode mostrar também, já que esse processo é considerado ressonância, porque um vibrou, transferiu energia para o outro, porque a frequência desse é igual a desse aqui. Tá? Então, outro processo que eu posso fazer é um processo de interferência quando eu gero duas ondas, por exemplo, de frequências diferentes. É um processo de interferência, mas nesse momento ocorre o que a gente chama de física de batimento. São duas ondas geradas com frequências próximas uma da outra. Certo? E cada vez que eu altero isso aqui, eu posso reduzir o batimento. Por exemplo, agora, houve uma redução no batimento. Se eu ficar organizando isso de tal forma, eu posso reduzir o batimento até tirar quando os dois estiverem oscilando com a mesma frequência. Tem um processo de interferência, mas não ocorre mais batimento. Olá, internautas, o Oficina de Física está aqui hoje para mostrar para vocês uma teleaula sobre o efeito Doppler, que consiste num fenômeno que vai mostrar que a frequência aparente que a gente escuta depende do movimento relativo entre a fonte sonora e o observador. Vale salientar que essa ideia de efeito Doppler é bem interessante em trabalhar com ela, por quê?
Porque a gente sempre menciona que a frequência de uma onda não é alterada, a menos que você vá à fonte e altere essa frequência. Então, uma vez a onda sendo emitida, certo? Qualquer fenômeno que ela sofrer, interferência, difração, reflexão, refração, certo? Polarização, a frequência dela já permanece a mesma em todos os momentos. Pode alterar o comprimento de onda, a velocidade de propagação, porém a frequência é uma característica dela que não é alterada. Lembrando que para trabalhar esse caráter do efeito Doppler experimentalmente, a gente compareceu ao campus universitário, né, e fizemos uma experiência lá em loco, né, utilizando carro, moto, observador na moto, observador no carro, e a partir daí a gente pode discutir melhor com vocês a relação da frequência aparente, quando é que aumenta, quando é que diminui, quando ocorre afastamento, quando ocorre aproximação, e toda essa parte matemática, a parte estrutural do efeito Doppler, a gente vai trabalhar com vocês na experiência lá no campus universitário. Então a gente vai mostrar para vocês agora os vídeos que nós fizemos, apresentando cada um deles e mostrando como é que é esse fenômeno físico, dando uma prévia explicação de como é que ele aconteceu. Nesse experimento que a gente realizou no campus, a gente utilizou um tipo de onda que é uma onda sonora. Exatamente. Certo? Mas o efeito Doppler ele pode ocorrer, por exemplo, com a luz, que é conhecido como efeito Doppler-Fizeau. Tá? Mas em vídeos adiante a gente consegue retornar esse efeito Doppler e explicar melhor a ideia do efeito Doppler para a luz. Então vamos aos vídeos. Vamos lá. No vídeo a seguir, a gente vai ver que com o observador e a fonte em repouso, não vai ocorrer efeito Doppler. Por quê? Porque todos estão parados entre si, não há um movimento relativo. Bom, perceba no segundo experimento que eu e Amadeu estamos parados em relação à Terra, né? E Giovannini passa na moto buzinando. Então observe que a fonte sonora, que no caso é a moto, né, buzinando, ela está em movimento relativo entre eu e Amadeu. Então observe que no início, enquanto a moto está se aproximando da gente, você nota que a frequência do som é uma frequência alta, o som é mais agudo, né? Quanto mais agudo é o som, maior a frequência. Então percebe que quando a moto se aproxima, o som torna-se agudo, e quando a moto se afasta da gente, a gente nota que esse som tende para o som grave, ou seja, a frequência diminui, ocorrendo nesse caso efeito Doppler em relação aos observadores que estão em repouso da Terra, como eu e Amadeu. Bom, vou apresentar agora dois vídeos bem interessantes, tá? Que vai comprovar o efeito Doppler para um referencial e a não existência, a não ocorrência do efeito Doppler para outro referencial, embora o evento seja o mesmo. O que consiste? Eu vou passar buzinando, tá? Passando por Pedro e Giovannini que estão parados na Terra, e como o referencial vai estar em Pedro e Giovannini, eles vão presenciar, vão observar o efeito Doppler. No vídeo seguinte, a câmera vai passar para dentro do carro, certo? E vai estar me acompanhando como observador e a buzina, a fonte sonora. Como nesse segundo vídeo, eu e a fonte não estaremos em movimento relativo, não vai ocorrer efeito Doppler para mim. O que vai acontecer? Tá? Vocês vão conseguir visualizar que o efeito Doppler depende do referencial. Havendo movimento relativo, ocorre efeito Doppler. Não havendo movimento relativo, não ocorre efeito Doppler. Esse próximo vídeo é bem interessante porque a gente vai ver que a fonte sonora está em movimento e o observador também em movimento, porém em relação à Terra. E não vai haver movimento relativo entre eles. E a moto vai estar buzinando. Então a gente tem a fonte sonora e o observador em dois pontos diferentes.
Então a fonte sonora vai ser Giovanni na moto, o observador em movimento em relação à Terra, mas parado em relação a Giovanni seria eu no carro. Então para mim não vai haver a ocorrência de efeito Doppler, porém Pedro, que vai ficar parado na Terra, vai presenciar o efeito Doppler. E aí a gente vê no vídeo logo a seguir. Então realmente isso é uma coisa muito interessante para você perceber que você não precisa estar colada a uma fonte sonora, por exemplo, para verificar ou não a existência do efeito Doppler. A gente vai ver que o efeito Doppler depende do referencial.